Sim, tá ao vivo. Então vamos lá. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ruth, represento a revista Mais Charme, né? Se vocês estiverem assistindo pelo computador ou pela televisão, vocês podem acessar a câmera do telefone e acessar o QR Code para acessar o nosso site, para ter acesso às nossas matérias. E também acessar os nossos perfis no Instagram, que é a revista Mais Charme, para ter acesso aos nossos conteúdos, às nossas lives, tá bem legal. O nosso tema de hoje é desenvolvimento infantil com as escolas fechadas. E aí, para falar sobre esse tema, a gente trouxe a psicóloga e especialista em desenvolvimento infantil e adolescente e em atendimento familiar, a Maria Leocádia. Ela possui 14 anos de experiência e também ela é especialista em psicologia nutricional. Atualmente, ela realiza atendimentos na cidade de São Bernardo do Campo, né? Tudo bem, Maria, com você? Tudo bom? Boa tarde. Você quer falar alguma coisa? Pode falar, fica à vontade. Primeiro, queria agradecer a oportunidade de vir aqui falar de um tema tão importante, de um tema que está mexendo com todas as famílias. Eu brinco que eu gosto de falar que eu também estou vivendo esse momento, passando por isso, porque eu tenho 3 filhas, estamos com a aula remota aí, e aí eu também tenho vivido aí algumas questões junto com todo mundo, então assim, acho que dá para a gente ter uma conversa bem bacana hoje sobre esse tema para ajudar e dar uma luz para os pais. Sim, verdade. Para quem não está acompanhando esse tema, a gente está vivendo um momento de pandemia, né? E as aulas escolares foram para EAD. O ensino superior já tinha essa temática, como as instituições lotavam, mas o ensino básico nunca teve, né? Era sempre presencial. Então, o aluno sempre ia para a escola. Então, para quem está no Fundamental 1, 2, ensino médio, está sendo uma novidade muito grande, né? Essa adaptação. Então, para a gente começar aqui, eu gostaria de falar sobre as aulas online ou as aulas homeschooling, que, para quem não sabe, a aula homeschooling é a educação em casa. Qual a solução mais efetiva nesse período que a gente vive? Dentre os dois, assim? Então, na verdade, até o começo da pandemia, o homeschooling ele não estava autorizado no Brasil ainda. O que a gente tem é o ensino remoto, são aulas online. Porque o homeschooling, ele caracteriza o seguinte, a própria família, né, os pais ou um tutor educacional, é que organiza o roteiro e o que o aluno tem que estudar. E isso não tem essa aprovação do governo, do Ministério da Educação no Brasil ainda. Talvez agora, depois da pandemia, isso mude um pouco. Então, o que acontece é que a gente precisa ter os filhos matriculados no ensino regular, né? Então, quem já está a partir do primeiro ano tem uma obrigatoriedade de ter o filho matriculado numa escola. E aí, com isso, as escolas tiveram que se mexer aí, se adaptar também, para poder proporcionar o ensino à distância, que é o ensino EAD. Então, isso foi uma adaptação muito grande, tanto para as escolas, né, quanto para os pais, para os próprios alunos, que também têm que passar aí por uma grande adaptação, principalmente os menores, né? Quanto mais menos idade a criança, isso mais complicado isso fica um pouquinho, por conta de atenção, de entender que é a aula e não é a casa agora, né? Ter esse cenário. Então, dentro dessa possibilidade do ensino online, algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar essa situação. Mas tem criança que está sentindo muito essa dificuldade, né? Não só a família. E a gente tem um outro porém, porque a gente tem as escolas públicas e né, frente à escola pública, a gente tem muita criança que não tem um acesso a uma internet para poder ter a aula. Então, algumas escolas, as professoras preparam uma sequência de atividades, os pais vão buscar na escola, a escola entrega, a criança faz, devolve na escola, a professora corrige e aí manda mais. Então, assim, mas a apresentação de um conteúdo novo, por exemplo, fica bem difícil, quase que impossível, uma situação dessa. Entendi. As crianças em casa, muitas vezes, os pais ficam no trabalho e elas ficam sozinhas, né? Não tem esse encontro dos dois em casa. Como manter uma rotina de estudos eficiente com essa dificuldade do pai também não estar em casa e a professora também não está, a professora está à distância? Como que a gente mantém isso? Então, isso tudo depende da idade da criança.
A maioria das escolas que estão com a aula online, essa aula é gravada. Então, depois, os professores acabam disponibilizando essa aula gravada ou no e-mail da escola, no e-mail dos pais, ou no site da escola. As escolas disponibilizam essa aula gravada. Porque para crianças a partir de 10 anos, a gente ainda consegue fazer alguns combinados com eles olha, de tal a tal hora você precisa sentar para assistir a sua aula, fazer a sua atividade. Mas quando a criança é menor do que isso fica um pouco complicado, porque aí a criança tem que acessar o computador sozinha, e aí isso fica difícil. Então, o que eu recomendo para os pais, principalmente os pais da educação infantil, é que assista essa aula depois gravada, para o pai poder fazer o acompanhamento com o filho. Então, conversa com a professora, explica para a professora que vai assistir a aula gravada depois, para os pais poderem acompanhar, porque realmente sozinho, por exemplo, uma criança de 5, 6 anos, sentar e assistir uma aula online sozinha, é inviável, eles não têm maturidade para isso, né? Sim, então aí, o pai geralmente conversa com a professora para ficar ali de olho e depois assiste a aula novamente para ver se o filho também presta atenção, porque realmente é quase que impossível, né? A criança não fica quietinha sozinha. Isso. E com os maiores, vale assim, sentar, conversar e fazer um combinado mesmo. Olha, de tal hora a tal hora você precisa se dedicar para a sua aula, precisa assistir a aula. As escolas têm um controle muito rigoroso disso, então, assim, os pais recebem notificação se a criança não entrou na aula online, né? E explicar para a criança, porque no começo, agora nem tanto, mas logo no começo, as crianças achavam que, isso não vai pegar, né? Isso não vai dar certo. Então, muita criança, muita família não levou isso a sério. Só que a pandemia se estendeu, a coisa de a gente ficar em casa se estendeu também. E aí agora isso é uma realidade, né? É real. E as crianças precisam aprender a se adaptar com isso. Então, essa conversa é muito importante que os pais tenham com os filhos. Sim, porque às vezes a criança até não sabe diferenciar o espaço que é do casa, então o espaço da escola, que é dentro de casa agora, e o espaço dela ser descontraída, assistir uma série, brincar com os amigos. Então tem toda essa diferença, né? Sim, você sabe que para isso, uma dica que eu acho muito válida é o pai e a mãe que têm condições dessa criança assistir a aula por um computador, por um iPad, que não seja o celular, se a criança tiver, porque assim, no celular tem, ou no iPad, fica vindo a notificação dos joguinhos, ou do WhatsApp, e isso acaba que vira, né, uma coisa assim, só vou ver essa mensagem, só vou, né? E uma outra coisa, eu sei que está muito difícil para algumas crianças, mas é incentivar a câmera ligada. Porque com a câmera desligada, a criança, ela acaba foco com mais facilidade. Porque ela responde um WhatsApp, a professora não está vendo mesmo, porque a câmera está desligada. Sim. Eu tenho crianças que jogam online durante a aula, porque daí a câmera está desligada. Então, assim, perde o foco, né? E isso prejudica. Porque quando você está com a câmera ligada, você está com a professora ali, você precisa respeitar aquele espaço. Então, é muito importante que os pais solicitem, né? E exijam, às vezes, até que os filhos deixem a câmera ligada. Entendi, é muito importante mesmo. Até para o professor também se sentir bem, né? Esses dias eu vi uma matéria, os professores se emocionaram, os alunos abrindo a câmera, assim, foi muito bonito mesmo, é importante, assim. E eu falo que a professora também acordou, também preparou a aula, e aí eu brinco que fica aquele alfabeto, porque aí eles desligam, ficam só as iniciais, parece que ela não está falando com ninguém, né? Então isso também tira a motivação do professor da aula ser de uma qualidade melhor. Exatamente, é verdade. A escola é um ambiente que prepara a criança para a vida em sociedade, né? Quais os problemas que você pode destacar que advém do fechamento da instituição de ensino e como os pais podem contornar essas dificuldades? Então, isso é uma grande novidade que está todo mundo tendo que se adaptar muito. A escola realmente é o ambiente mais sociável da criança, depois da família. Então, assim, eu respondi muitas vezes essa pergunta, até em consulta mesmo. Pai, agora, meu filho é pequeno, e é engraçado que essa preocupação vem muito das mães que têm as crianças na educação infantil. Meu filho não vai aprender a brincar com outra criança e tal. Então, assim, o ser humano, ele é um ser sociável, né? Isso é uma característica inata do ser humano.
Essa criança está completamente sem um convívio social, porque ela tem o convívio da família, né? Já, que é o primeiro núcleo. A escola expande isso, então ajuda a criança a dividir mais, né? A emprestar o brinquedo. E isso, por hora, se essa criança não tem um irmão, né? Se é uma família que não tem alguém próximo, né? Um parente que também esteja ali fazendo a quarentena, que possa ter esse contato, isso vai, eu posso dizer assim, retardar um pouco. Não é que vai ser nulo, mas vai ficar mais lento esse processo. Então, o que ela faria com 2, 3, ela vai com 4, 5. Por isso, já tem se pensado numa reformulação, numa reestruturação, inclusive da grade curricular e do conteúdo curricular, porque tem muito conteúdo que eles não vão ter. Então, por exemplo, a questão da alfabetização. É evidente que um primeiro ano, um segundo ano, não pode exigir que esse aluno seja 100% alfabetizado, visto o momento que nós estamos vivendo. Isso já não era uma grande obrigatoriedade, porque cada criança tem o seu passo, tem o seu ritmo. Mas agora, com a pandemia, isso diminui ainda mais. Isso vai mudar. Então, os pais não precisam ter esse tipo de preocupação. O que é bacana é que eles também já nasceram no tempo da internet, né? Eu tenho um sobrinho de 1 ano que você liga, ele já pega o celular, já olha, né? Não é o celular mais ouvido, é assim, alô, né? Então, os pais podem promover encontros com as crianças via o celular, via algum aplicativo, que a criança consiga ver o amiguinho. Hoje mesmo, as minhas meninas têm 10 anos, eu tenho gêmeas, eles fizeram uma reunião, todos da sala, fora do horário da sala de aula, para eles poderem conversar. A minha outra filha adolescente, eles marcaram um dia à tarde para eles jogarem stop online, todos juntos. Então, eles também estão reinventando uma maneira de interagir. Entendi, muito interessante. Você falou a respeito do governo fazer uma reestruturação no currículo dessas crianças, né? Então, seria um momento histórico que a gente está vivendo, nesse sentido, de que vão mudar alguma coisa no currículo estudantil? Sim, é um momento histórico por si só, né? E teria muita negligência a gente não rever esse conteúdo. Porque por mais que a gente tenha aula remota, por mais que o conteúdo seja online, a capacidade de absorção desse conteúdo não é a mesma. Né? Muitas escolas estão com a grade regredida, diminuída, o número de horas diminuído, porque a maioria das crianças nem tem maturidade de ficar no tempo da tela que ficaria na escola, por exemplo, 4 horas ali sentado na frente do computador, uma criança de 4, 5 anos. Isso é realmente impossível. Então, a gente vai precisar rever isso tudo. E assim, as crianças que frequentam escolas, os pais não precisam ter essa preocupação, porque essas crianças já vivem um mundo letrado. Né? Então, a coisa da alfabetização, é óbvio que ela não vai acontecer sozinha, precisa de ter um intermediador, um professor ou um pai, mas isso vai acontecer. Entendi. No começo, você citou o fato socioeconômico de algumas crianças não conseguirem ter o acesso à internet. Se já com acesso à internet é difícil, assim, essa criança, se ela entender esse conteúdo, como que fica se essa criança não tem o acesso, depende de estar indo na escola, levando atividade? Às vezes, essa criança faz atividade em casa, o irmão faz, ou a mãe faz, então a professora não sabe se aquela criança está fazendo realmente atividade, se ela está participando do conteúdo. Como que fica nesse sentido, assim? Porque acho que geralmente esses casos são escolas públicas, né, assim, tem uma dificuldade muito maior Sim. no sentido de aprendizagem. Isso infelizmente, essas crianças serão prejudicadas esse ano. Por isso, até que o governo vai rever, né, essa questão dos conceitos, dos conteúdos, porque, por exemplo, como que você ensina um conteúdo novo? Vamos supor aqui, uma aula de verbo. As crianças que vão aprender sobre verbo, como que você ensina isso só mandando uma atividade para casa? Né? Então, as atividades, elas estão com o intuito da criança não perder o vínculo com a escola, da coisa de fazer a tarefa, de ter um momento ali para estudar, mas com certeza ele vai ficar prejudicado, então a gente vai ter sim que rever esse conteúdo. O verbo, por exemplo, as crianças começam a aprender por volta do terceiro
terceiro, quarto ano, o que é verbo, e assim, isso é impossível você ensinar à distância sem você falar, sem ter uma chamada de vídeo. Né? Isso realmente vai ficar prejudicados. Entendi. Gente, quem quiser fazer pergunta, pode fazer que já já a gente já vai ler as perguntas de vocês para a psicóloga aqui, né? Para fechar aqui, sobre a reintegração dessas crianças, que provavelmente pode acontecer no ano que vem, ou até mesmo nesse segundo trimestre, mas eu acredito que só ano que vem mesmo, a volta realmente à aula presencial, como que as instituições elas devem se preparar para receber essas crianças de volta? As escolas vão ter que lidar principalmente com a insegurança dos pais também, né? Eu, enquanto mãe, posso dizer isso, porque a gente sabe que teve gente que cumpriu aí a regra do isolamento social e teve que não. E aí, quando as aulas voltarem, essas crianças vão ser todas misturadas. Mesmo que tenha uma coisa, um protocolo do distanciamento, da higienização das mãos e tudo mais, vai gerar-se uma insegurança. Vai ter uma insegurança também das próprias crianças. Algumas crianças nem se abalaram, mas algumas crianças estão com medo. Eu tive casos de crianças que lavaram tanto a mão que sofreram queimaduras nas mãos de tanto lavar com água e sabão, de tanto usar o álcool em gel. Então, assim, são peculiaridades e são particularidades que os pais e a escola vão ter que ficar muito atentos às crianças. E esse trabalho em conjunto da escola com os pais, da conscientização, né? Eu assisti uma chamada esses dias num noticiário, e aí estava falando assim, a criança que tiver febre, por favor, o pai não enviar na escola. Então, esse tipo de conscientização também tem que vir dos pais, né? Não é dizer, é só uma febrinha e vamos mandar assim mesmo. E eu entendo que às vezes os pais têm que trabalhar e precisam, né? A escola é mais do que educa, ela acolhe esses filhos desses pais que trabalham. E isso é uma situação bem complicada. Mas para a volta vai ter que ser um trabalho muito de escola com a família e uma conscientização e um trabalho muito grande para a gente inserir essas crianças de volta à escola. Entendi, muito bom. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui no chat. Acho que não, né? Não tem? Deixa eu dar uma olhada aqui. A Janaína está perguntando, tenho uma filha de 5 anos e agora na pandemia percebo que as atividades passadas virtualmente não ensinam a alfabetização, por exemplo. Eu ensino ela de casa a escrever o próprio nome. Essa idade já é adequada para isso? Vamos lá. Na verdade, não é só a idade que conta, é o que a gente chama de maturação cerebral, é a criança estar preparada para esse aprendizado. Hoje em dia, as crianças entram no mundo letrado desde muito cedo. As escolas estão sempre incentivando, desde lá com 2 anos, 3 anos de idade, a escola trabalha a inicial da criança, trabalha o nome das coisas, geralmente a mesa está escrito mesa, a cadeira está escrito cadeira, porque a gente vai inserindo essa criança nesse contexto do mundo letrado, né? É válido o ensino em casa, desde que isso não seja uma tortura para a criança. Porque se a criança chora, se a criança tem muita dificuldade e a mãe também tem dificuldade de ensinar, é melhor esperar, porque senão a gente deixa um aprendizado muito traumático e a criança vai entender que aprender é chato. E aprender nunca pode ser linkado com a chatice, porque aprender é importante, é gostoso. Então, isso tem que ser de uma maneira bem lúdica, principalmente nessa idade. Eu sei que as escolas aí, hoje as crianças entram com 5 anos, no primeiro ano, às vezes, né, quando elas vão completar até junho, e eu acho muito cedo essa pressão que as crianças têm de aos 5 anos já saberem ler e escrever. É só a gente pensar na gente. Nós, com 5 anos, a gente ainda pintava mais e desenhava mais do que tinha uma obrigação de ler uma história, né? E hoje a gente lê e escreve. Então, esse ensinamento tem que ser de uma maneira muito lúdica e muito tranquila. Se perceber que a criança está sofrendo muito, chorando, tendo muita dificuldade, aí pausa e deixa para o ano que vem para a escola. Com calma, né? Melhor ir com calma para a criança aprender. Isso. Né? Realmente, legal. A Janaína tem hoje muitos aplicativos. Tem muitos aplicativos, gente, na internet
educativos que são maravilhosos. Tem para raciocínio lógico, tem de português. Então, às vezes, só de você baixar um joguinho para o seu filho, ele já vai aprender tanta coisa ali, e aí a gente vai ter que fazer um uso da tecnologia, usar a tecnologia a nosso favor. Sim, uma forma interativa, né, de ensinar, né? Tem que ter essa parte chata, a criança aprende Sim. se divertindo, né? Ó, a Janaína comentou aqui que realmente a filha dela, no início, ela também lavava as mãos diversas vezes. Então, acho que era uma coisa que as crianças colocaram na cabeça de que tem que realmente lavar a mão, senão vão se contaminar, uma coisa do tipo. Isso, a criança, ela realmente, ela maximiza as coisas que é passada para ela. No caso da prevenção, ela acha que tem que ser demais. É comum isso no comportamento das crianças? Sim, é comum, e até porque eles só escutam isso. Lave suas mãos, lave suas mãos, lave suas mãos. Então, encosta numa coisa que pode estar contaminada e lava a mão. E isso também vai muito de como a família está lidando com isso. Uma família que está com mais medo, a criança provavelmente vai ficar com mais medo. Uma família que está mais relaxada, a criança vai levar isso de uma maneira mais tranquila, né? Mas as crianças, elas tomam como verdade, né? Às vezes a mãe fala uma coisa, por exemplo, você não pode mexer aí. E a mãe mexe, o filho vai falar, mas mamãe, você não falou que não pode mexer aí? Eles levam muito a sério. Quando eles estão tendo educação de trânsito na escola, a mãe passa num farol amarelo ou no vermelho, mãe, a minha professora falou que não pode fazer isso, que é errado. Então, eles são fiscais, né? Quando eles são pequenos. Então, isso pode, sim, aumentar. Uma dica muito importante é que a criança que esteja muito necessidade de lavar as mãos, só com água. Se a criança está saindo pouco de casa ou não está saindo, só a água é o suficiente. O que machuca a pele é o uso excessivo do sabonete, tá? E do álcool em gel. Então, vai trabalhando com a criança a lavagem das mãos só com água primeiro, e depois você vai questionando, mas por que você está lavando a mão de novo? Para a gente ir diminuindo esse comportamento. Entendi, perfeito. Então, eu gostaria de finalizar, né? Agradecer primeiramente a vocês, Aurora, por você estar aqui com a gente, ter, né, disponibilizado um tempo seu para esclarecer essas dúvidas, né? Agradecer a vocês que estão assistindo a gente também. Muito obrigada por estar acompanhando a nossa live, né? A Carol também comentou que a filha dela também toda hora fala para passar o em gel, então realmente é uma coisa que as crianças estão levando bastante em conta, né? Lavar a mão, passar o em gel. Então ela já deu as dicas corretas. Muito obrigada. Você gostaria de fazer alguma consideração final para concluir? Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade de vir falar aqui de um tema tão importante nesse momento tão delicado. Posso me colocar à disposição, se alguém tiver alguma dúvida, eu tenho redes sociais, eu tenho Instagram, pode entrar lá no meu Instagram, pode me mandar direct, eu tiro as dúvidas das pessoas, eu coloco um conteúdo diário lá, e agradeço muito, mais uma vez, o convite para a participação, e eu peço que os pais tenham calma nesse momento. É um momento novo para todo mundo e a gente precisa ter calma, que tudo vai se ajeitando, que tudo vai se acomodando, e a gente não precisa ficar desesperado que os nossos filhos serão prejudicados no futuro por conta do ensino que eles estão perdendo agora. Porque isso é uma coisa mundial. Todo mundo está pausado, todo mundo está diminuído. E a gente vai evoluir com um pouquinho mais de lentidão, mas isso vai acontecer. Então, que os pais não precisam ficar muito preocupados com a questão do ensino agora. Entendi. Qual é o Instagram, seu Instagram? Pode falar. O Instagram, Facebook, para as pessoas seguirem você? Leucádia Miranda. Leucádia Miranda. Então, gente, Miranda. Leucádia Miranda. Então, já sigam bastante a doutora aí para ficar por dentro de todos os assuntos relacionados à educação, à infância, à adolescência, que ela é especialista, ela pode falar com propriedade desses assuntos. Sigam a gente também nas nossas redes sociais, que é @Revista Marcharme, no Facebook Revista Marcharme. A gente também tem o YouTube, que é o Revista Marcharme também. A gente vai estar fazendo mais lives sobre outros assuntos. A gente sempre vai divulgando nas redes sociais. Então sigam lá para ficar ligados em tudo, tá bom? Queria agradecer você. Um beijo, viu? Uma ótima tarde. Muito obrigada por estar aqui com a gente, tá bom? Então, gente, muito obrigada a todos vocês também, ó. Um beijo, viu? E até a próxima. Tchau. Tchau, obrigada. Imagina.